apresentando Adão e Eva como os primeiros humanos a terem existido. Várias pessoas acreditam que essa história é literalmente verdadeira, historicamente, como se realmente tivesse acontecido. Mas eu quero nos levar ao pano de fundo mitológico e deixar você decidir no final se acha que faz mais sentido ser uma história literal ou simbolismo mitológico. A história de Adão e Eva do livro de Gênesis na Bíblia hebraica tem vários paralelos e semelhanças com histórias sumérias mais antigas. Suméria era uma civilização antiga na Mesopotâmia, no sul do Iraque moderno, que prosperou por volta de 4000 a 2000 a.C. Aqui estão algumas histórias sumérias frequentemente citadas como influências na narrativa de Adão e Eva. Todos nós já ouvimos falar da epopeia de Gilgamesh. É uma epopeia mesopotâmica antiga que antecede a narrativa bíblica de Adão e Eva. Ela conta a história de Gilgamesh, um rei lendário, e sua busca pela imortalidade. Na epopeia, há um personagem chamado Enkidu, que é criado pelos deuses para ser um homem selvagem que vive em harmonia com os animais. Isso soa familiar? Enkidu é seduzido por uma prostituta do templo e adquire conhecimento e civilização de maneira semelhante à forma como Adão e Eva adquirem conhecimento no Jardim do Éden. O outro é a epopeia de Atrahasis. É um mito mesopotâmico antigo que antecede a narrativa bíblica de Adão e Eva. Descreve a criação dos humanos pelos deuses e sua desobediência subsequente, levando a um dilúvio destinado a eliminar a humanidade. Nesse mito, os deuses criam os humanos para serem seus servos e fornecem a eles tudo de que precisam. No entanto, os humanos se multiplicam e se tornam barulhentos demais, perturbando os deuses. Isso leva os deuses a enviar um dilúvio para destruir a humanidade. Mas um homem chamado Atrahasis é avisado em um sonho e constrói uma arca para salvar a si mesmo, sua família e os animais. Um pouco parecido com Noé, a posição de que Adão e Eva são considerados figuras mitológicas em vez de indivíduos históricos é um consenso entre os estudiosos, mas existem várias razões para esse consenso e por que os estudiosos tendem a interpretar Adão e Eva como figuras mitológicas em vez de históricas. Aqui estão alguns pontos-chave. Compreensão científica. Muitas descobertas científicas, como a biologia evolutiva e a paleontologia, forneceram evidências que conflitam com uma interpretação literal da história bíblica de Adão e Eva. A teoria da evolução sugere que os humanos evoluíram ao longo de um longo período de tempo por meio da seleção natural, em vez de serem descendentes de um único par de ancestrais. Existem também contextos culturais. Os estudiosos frequentemente examinam textos religiosos dentro de seus contextos culturais e históricos. A história de Adão e Eva deve ser entendida como um mito de criação que surgiu das culturas antigas do Oriente Médio, onde mitos e arquétipos semelhantes eram prevalentes. Essa sugestão de que a história pode ter sido moldada pelas convenções culturais e literárias de sua época faz mais sentido. Interpretação simbólica e alegórica. Vários estudiosos argumentam que a história de Adão e Eva deve ser interpretada simbólica ou alegoricamente, em vez de literalmente. Eles a veem como uma narrativa destinada a transmitir verdades mais profundas, lições morais ou conceitos teológicos, em vez de um relato histórico. Nessa visão, Adão e Eva representam figuras arquetípicas que simbolizam experiências humanas universais, como a falibilidade da humanidade ou a relação entre humanos e Deus. E há também a análise textual, a análise crítica dos textos bíblicos, como examinar seu estilo literário e inconsistências, também pode levar os estudiosos a questionar a historicidade de Adão e Eva. Eles podem encontrar elementos de simbolismo, repetição ou variações em diferentes relatos de criação dentro da Bíblia, o que sugere que a história é mais complexa do que um simples registro histórico. Mitos envolvendo Nin-Hursag, Enki, e também conhecida como Aya e Ninti, foram sugeridos como influências na história bíblica de Adão e Eva. Embora seja difícil estabelecer relações causais diretas entre todos esses mitos e a Bíblia, existem paralelos vívidos e motivos compartilhados que os estudiosos identificaram. Aqui estão alguns pontos de comparação e a criação de humanos na mitologia suméria. Nin-Hursag é uma deusa proeminente associada à fertilidade, ao parto e à criação da humanidade. Ela é até mesmo retratada às vezes como a mãe de todos os deuses e humanos. Em alguns textos sumérios, Nin-Hursag está envolvida na criação dos primeiros seres humanos a partir do barro. Esse tema de humanos sendo criados da terra ou argila também está presente na história bíblica de Adão, cujo nome é derivado da palavra hebraica para terra ou terra vermelha. Enki, Aya e a fruta proibida.
Enki, um deus associado à sabedoria, magia e água doce, desempenha um papel significativo na mitologia suméria. Em algumas versões do mito, Enki está envolvido em fornecer conhecimento e nutrição à humanidade, incluindo o dom da agricultura e cultivo de frutas. A história bíblica de Adão e Eva apresenta uma árvore do conhecimento da qual eles comem o fruto proibido que lhes concede conhecimento do bem e do mal. Essa conexão levou muitos estudiosos a propor uma possível influência do mito de Enki na narrativa bíblica, Ninti e a cura. Ninti é uma deusa suméria associada à cura e à dádiva da vida. Seu nome significa literalmente Senhora da Vida, na mitologia suméria. Ninti é representada como curando várias doenças e aliviando o sofrimento. Existe uma conexão linguística entre o nome Ninti e a palavra hebraica para mulher, Isha, derivada da raiz hebraica que significa vida. Alguns estudiosos especulam que essa conexão linguística pode sugerir uma influência no nome de Eva, descrita como a mãe de toda a vida na Bíblia. Essas semelhanças interessantes levaram alguns estudiosos a propor a influência da deusa suméria Ninti na personagem de Eva. Ninti, uma figura proeminente na mitologia suméria, está associada à dádiva da vida e qualidades maternais, tornando-a uma potencial fonte de inspiração para o conceito bíblico de Eva como a mãe de toda a vida. A associação de Ninti com a vida e seu título de Senhora da Vida sugere seu papel em sustentar e propagar a existência, refletindo um motivo subjacente que ressoa com o significado de Eva como a progenitora de toda a humanidade. Além disso, uma intrigante conexão linguística entre Breninti e a palavra hebraica para costela adiciona uma camada interessante de interpretação. Em suma, as conexões entre Ninti e Eva são intrigantes, e a influência potencial de Ninti na representação de Eva oferece uma avenue fascinante para explorar as conexões transculturais e temas compartilhados na mitologia do Antigo Oriente Próximo. Você sabe, Adão e Eva, o icônico par da mitologia bíblica, carregam nomes que carregam uma carga de significado temático, deixando claro que são mais do que simples figuras históricas. Adão, derivado da palavra hebraica para terra ou solo, imediatamente nos conecta ao reino metafórico. Seu nome serve como um lembrete sutil de que ele representa o humano quintessencial, intimamente ligado ao reino terreno do qual supostamente emergiu. Por outro lado, temos Eva, cujo nome deriva da palavra hebraica para vida. Falar sobre um nome autoexplicativo. Ao ser chamada de vida, ela personifica a força vibrante que anima a existência. É como se os autores do texto piscassem para nós, nos informando que esses personagens são arquétipos além da carne e osso, retirados do tecido da história com nomes tão carregados de significado temático, que fica claro que Adão e Eva pertencem ao reino da mitologia e do símbolo, em vez do reino do registro histórico. Ao explicar as potenciais influências sumérias, como a deusa Ninti, e as conexões nuances entre a costela e a criação, torna-se evidente que a história de Adão e Eva se baseia em motivos mitológicos pré-existentes. Essas conexões intertextuais apoiam ainda mais a visão de que a narrativa bíblica não deve ser lida como um relato histórico literal. Enquanto algumas pessoas podem se apegar desesperadamente a uma interpretação literal da história de Adão e Eva, é importante abordar os textos religiosos com uma compreensão equilibrada que incorpora contextos culturais, históricos e literários, reconhecendo as dimensões simbólicas e mitológicas da narrativa de Adão e Eva, permitindo uma interpretação mais rica e nuanceada, destacando sua relevância duradoura como uma exploração atemporal da existência humana, moralidade e nossa relação com o mundo natural. Quero destacar, juntamente com o aspecto mitológico, a figura travessa desta serpente no Jardim do Éden com Adão e Eva. É um personagem que intriga estudiosos e teólogos há séculos. Embora não haja uma correspondência direta, vale a pena explorar a influência da figura mesopotâmica Ningishzida nesta criatura astuta. Ningishzida, com suas características divinas de serpente, associação com conhecimento e fertilidade, entra em cena como uma musa potencial para esta serpente bíblica. Assim como Ningishzida guarda a sagrada árvore da vida, a serpente em Gênesis torna-se a astuta guardiã da árvore proibida, tentando Adão e Eva com o fascínio da sabedoria divina. Talvez os autores bíblicos, com um toque de licença poética e um aceno à mitologia mesopotâmica, entrelaçaram o papel simbólico de Ningishzida como portador de conhecimento e tentação em sua própria história de falibilidade humana. Então, vamos tirar nossos chapéus para a influência de Ningishzida.
a inspiração sinuosa por trás do charme astuto da serpente no Jardim do Éden, lembrando-nos de que mesmo no reino da mitologia e teologia, as serpentes têm um lugar especial no tecido da imaginação humana. Em suma, a história de Adão e Eva na Bíblia tem conexões intrigantes com vários motivos mitológicos e narrativas do Antigo Oriente Próximo, sugerindo origens e influências mitológicas. Embora as origens precisas e influências estejam sujeitas a debate e interpretação acadêmica, vários elementos mitológicos podem ser identificados. Outra possível influência mitológica são os mitos de criação mesopotâmicos, como o Enuma Elish e a epopeia de Atrahasis. Por exemplo, eles compartilham temas comuns com a história de Adão e Eva, como a criação da humanidade, a formação dos humanos a partir do barro ou da terra e a existência de um jardim ou paraíso sagrado. Esses motivos sugerem uma base cultural e mitológica compartilhada no Antigo Oriente Próximo. O mito sumério de Enki e Ninhursag, assim como a narrativa do casamento sagrado, envolvem temas de criação divina, o nascimento da humanidade e a concessão de conhecimento e sabedoria. As semelhanças entre esses mitos sumérios e aspectos das histórias de Adão e Eva, como a criação de humanos e a presença do conhecimento proibido, indicam uma forte conexão mitológica. Além disso, as mitologias cananeia e fenícia podem fornecer contexto adicional para entender a história de Adão e Eva. A relação entre o deus principal El e sua consorte Ashera, na mitologia cananeia, foi comparada à representação bíblica de Adão e Eva como o primeiro casal. A presença de seres divinos, relatos de criação e lições morais nessas mitologias destaca ainda mais as origens e influências mitológicas que podem ter moldado a narrativa bíblica. É importante abordar essas conexões mitológicas com cuidado, reconhecendo que a história de Adão e Eva é uma narrativa distinta dentro da Bíblia hebraica. Os autores bíblicos provavelmente se inspiraram e reinterpretaram motivos mitológicos existentes dentro de seu próprio quadro religioso e teológico, adaptando-os para transmitir sua mensagem única sobre a natureza da humanidade, moralidade e nossa relação com o divino. Ao explorar essas origens e influências mitológicas, ganhamos insights sobre o contexto cultural e religioso mais amplo no qual a história de Adão e Eva emergiu. E isso destaca a rica tapeçaria das mitologias do Antigo Oriente Próximo e a forma como moldaram e influenciaram as narrativas bíblicas, contribuindo para a exploração contínua, pelos estudiosos, da interação entre mitologia e teologia em textos antigos. Será que pode-se afirmar que tudo isso não passa de mitologias? O que você acha? Comenta aí e dê sua opinião. Deixe seu like, e se não é inscrito, se inscreva, e até o próximo vídeo.